Olá, queridos! Inicia agora mais um episódio do NovaCast, sempre trazendo para essa mesa conversas inspiradoras, espirituais, às vezes polêmicas, mas sempre com o intuito de abençoar a tua vida. Você já sabe como é que funciona, você vai deixar o seu like, o seu comentário e vai compartilhar esse episódio aí no grupo do WhatsApp com a sua família, amigos, célula. Vai ser uma bênção de Deus. E hoje vai ser um momento especial, você vai assistir uma reprise de um episódio que abençoou a vida de muitas pessoas. Mas antes disso, quero falar dos nossos patrocinadores. Bom Climático Refrigeração, você que está atrás de instalar, consertar ou fazer uma manutenção, é Bom Climático Refrigeração. Eles têm os melhores preços e eles têm também a melhor equipe, bem capacitados eles, viu? Você vai receber aí na sua casa uma equipe treinada que vai atender você da melhor forma. Então, é Bom Climático Refrigeração, tá aí o QR Code na sua tela, eles atendem Timon, Teresina e região. Queria falar também, você que mora no Cocais, comece o Lívio Supermercado, não é isso? Aí você que mora no Cocais, a gente precisa falar dessa empresa também que está aí dando um show de bola no bairro Cocais e ali, na circunvizinhança ali, eles estão sendo aí o supermercado que está sendo falado lá. Por quê? Porque você vai receber no aconchego da sua casa as suas compras. Está precisando de algo? Manda o WhatsApp, tá aí o QR Code, mandou o WhatsApp, estou precisando disso, daquilo. O irmão Lívio e a sua equipe vai entregar aí no conforto da sua casa. Olha que maravilha, viu? Lá eles vão ter produtos de higiene, limpeza, perfumaria, artigos de armarinho, cereais, tem um açougue, carnes na promoção, tem de tudo, tá certo? Também tem o Lívio aqui no centro de Timon, também trabalham com entrega. Nota 10, esses são os nossos patrocinadores, excelente, escolhemos assim os melhores. Agora fica com esse episódio reprise que vai abençoar a tua vida de forma poderosa. Olá, queridos! Inicia agora mais um episódio do NovaCast, sempre trazendo para essa mesa conversas inspiradoras, espirituais, às vezes polêmicas, mas sempre com o intuito de abençoar a tua vida. Hoje nós estamos aqui com um episódio mais que especial, dois convidados aqui, Baruque e irmão Fabiano. Sejam bem-vindos, viu? Prazer é meu, Cristo, estar aqui. Meu nome é Fabiano. Prazer imenso poder estar aqui nesta noite participando desse podcast. Espero que eu possa contribuir bastante. Amém. Prazer imenso, Vitor, estar aqui no podcast. Obrigado pelo convite aí. E vamos que vamos. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu amo o evangelismo. Hoje é um episódio assim que realmente estava ansioso para começar. Então eu acredito que a gente vai aprender muita coisa, viu? Fala um pouco aí, Baruque, sobre você. Nasceu em berço evangélico, né? Que privilégio, não é isso? Sim. Fique à vontade aí para falar um pouco. Como tu falou, eu sou filho do pastor ainda. Mas eu vim ter uma experiência assim de viver para Cristo, conhecer Cristo de verdade em 2021. Foi mais ou menos ali no mês de março, abril, quando eu levantei minha mão na igreja, disse que queria viver uma vida para Cristo. E aí, alguns meses depois, eu estava indo para o Encontro de Paz. Aí, no Encontro de Paz, eu tive uma experiência nas coisas que acontecem lá. E aí, começou. Fui indo para a cela, fui frequentando a cela do missionário Mateus. Sim. Na época. Aí, estou no líder da geração. E 6 meses depois, eu fui para o Renovo. Muito bom. Aí, terminou o Renovo, aí eu estava terminando também a escola de pacificadores. E aí, uns 3 meses depois, eu me tornei líder da célula. Aí, em 2022, eu já estava sendo líder. Só que a célula só veio avançar mesmo a partir do ano passado. E aí, ela foi avançando, a gente foi levando vidas para o encontro. E foi ano passado também que eu entrei para o Ministério de Evangelismo. Que eu comecei assim cara, quero viver isso aqui para minha vida. Quero começar a gastar minha vida para Jesus. E aí, tô aí até hoje. E é interessante que, mesmo nascendo em berço evangélico, chega um momento, filho de pastor, filho de missionário, mas chega um momento que tem um start, né? Tem. Por exemplo, foi em 2021, tá recente, 3 anos atrás, 4 anos atrás, não é isso? Sim. Mais ou menos, foi o start, é isso aqui que eu quero. Filho de pastor aceitando Jesus, né? Porque realmente vem aquela consciência, é isso aqui que eu quero. Muito bom. Sabe o que me motivou, Vitor? Foi quando eu vi minha irmã levantar, umas 2 semanas antes, eu fiquei tipo... E mais nova, né? Tô ficando pra trás. Aí eu levantei minha mão e fui pra cima. Não, quando chega um momento, de coração, e que responsabilidade, né? Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande. Ter um exemplo dentro de casa, pastor Renda, pastor Renata. Sim. Muito bom.
tá seguindo os passos. E você, irmão Fabiano? Nasceu em berço evangélico, teve esse privilégio também? Não tive esse privilégio, né? Eu vim conhecer a Jesus de uma maneira bem curiosa. Ninguém me convidou para a igreja. Olha. Ninguém me convidou. Eu simplesmente estava cansado da vida que eu estava vivendo. Achei que tava demais, né? Eu tava bebendo muito na época e eu acredito que eu tenho que parar com isso aqui, né? Jovem, né? Essa realidade Acho que jovem. eu tinha uns 21 anos, né? Mais ou menos 21 anos. Uhum. E aí eu vi, né, a Nova Aliança, né? Eu vi através de rede social mesmo, né? Vendo pessoas, né, que eu conheci, tempo de escola. Rapaz, fulano tá tão diferente. E aí eu convidei um amigo para vir visitar. E aí eu vim visitar a igreja, chorei que nem menino, mas não aceitei Jesus, né? E o pastor pregando ali, eu não aceitei Jesus, continuei. Eu não, vou na próxima semana. Sei que nisso demorou ainda uns 2 meses, eu vindo pra igreja sem aceitar Jesus. Aí quando eu aceitei, ainda lembro, foi numa rede sol. Foi numa rede sol. Palavra bem direcionada, eu chorei feito criança. Aí, desde aquele dia, né, eu nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Desde cedo, Deus queimou algo no meu coração que era: Glória a Deus. eu quero que você pregue o evangelho. Foi a primeira coisa que ecoou bem forte em mim, né? Então foi desde ali eu comecei a me dedicar mais e mais. Eu não preciso ler Bíblia, eu preciso conhecer mais de Jesus, que para mim poder pregar essa palavra, eu preciso, né, conhecer mais sobre aquele Deus que eu tô pregando, né? E desde então eu fui. Hoje já faz, acredito que uns 7 anos que eu 7 sigo a Jesus. anos. Glória a Deus. É forte. Ver jovens ali sentindo o desejo de entregar a vida, né? E na contramão da maioria aí, infelizmente, tem feito as escolhas erradas. Sim, Mas sim. fico feliz de vocês estar aqui, botando a vida de vocês à disposição do reino. Fico muito feliz mesmo. E esse episódio, como eu falei, eu desejo muito. Eu estava desejando, muito ansioso para a gente participar, né? Quando me falaram, olha, leva o Baruque, leva o Fabiano para falar sobre o evangelismo nas escolas, eu fiquei muito feliz, porque é algo também que arde no meu coração. Eu sei de onde Jesus me tirou, né? Sim, sim. Através de alguém ousado pregando o evangelho. Só quem foi tirado dessa situação sabe que o negócio é massa demais a gente estar ali naquele movimento. Sim. E eu sei que você que está nos assistindo tem uma pergunta a respeito, uma curiosidade, talvez um testemunho. Talvez você que está nos assistindo aqui foi evangelizado por esses abençoados aqui em alguma escola, não é isso? Então eu queria que você deixasse sua pergunta aqui, uma pergunta específica para eles responderem ao vivo. Aproveita esse momento. Dúvidas sobre esse ministério das escolas de paz, dúvidas sobre o seu chamado. Como saber, eu não sei qual é a sua pergunta, como saber se eu tenho um chamado ou não, né? Manda aqui a sua pergunta que eu vou estar lendo ao vivo para o Baruque e para o irmão Fabiano. E como foi que aconteceu esse estalar de dedo aí na questão de... É esse ministério aqui que eu quero escolher para minha vida. Estar evangelizando nas escolas, que é um desafio, né? Irmão Vitor, no meu caso, quando eu decidi, né, servir nesse ministério, foi bem curioso, que eu estava querendo servir, eu falava com o líder na época, né, do ministério, Sim. E ele não queria deixar eu servir. Por algum motivo? Por algum motivo. Eu, rapaz, o que foi? Aí ele me disse que pensava que eu era de outra igreja. Eu falei, não, mano, porque eu pensei que tu era de outra igreja. Aí a gente trabalha assim com os membros da Nova Aliança e tudo. Aí a gente não queria misturar e tal. Eu não compreendo, mas eu sou da Nova Aliança, né? Aí eu falei com ele, né? E eu fui para a primeira escola. E a primeira vez que eu fui para a escola, já me botaram para pregar. Irmão, não foi... Já existia esse ministério, no Sim, caso, já existia, né? Não começou comigo, né? O ministério ele começou em 2015, né? Se eu não me engano, com o missionário Leonardo Teixeira. Uhum. Né? Começou com ele, né? Depois dele foi pro Israel e o Davi, né? Começaram somente os dois, manhã e tarde, em várias escolas aqui em Timon, né? E na hora aconteceu a pandemia, e aí na pandemia cessou tudo, né? Por conta da pandemia. E aí, pós-pandemia, o pastor Fabrício mandou mensagem, eu estava em oração. Eu estava angustiado porque eu queria retornar ao projeto, né? Eu já fazia parte, mas tinha cessado. Eu querendo retornar às atividades e não tinha como por conta da pandemia. Aí, assim que foi cessando a pandemia, o pastor Fabrício entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia,
né, tomar a frente do ministério. E eu, amém, pastor, já estava orando para isso, eu já queria, né, poder fazer isso. Então foi algo que foi direcionado, né, por Deus para essa questão. E aí, quando eu comecei a evangelizar nas escolas, eu fui cada vez mais me identificando. Porque além das escolas, eu já fazia parte de um projeto de evangelismo nas unidades de ressocialização de menor Que é infrator da muito cidade. bom. Participei. Né, que é a FUNAC e a Semi-Liberdade. E lá eu encontrava jovens de 14, de 15, de 13 anos na criminalidade já. Né, em uma vida já submersa no crime. E eu entendia, não, tem que ter um ponto de partida. Tem um começo, eles não vieram aqui do nada, eles não estão aqui do nada, né? E aí eu começava a fazer pergunta para eles lá na unidade, né, de ressocialização. E eles me diziam, irmão, eu comecei na escola. Olha. Irmão, um amigo meu da escola e tal, me levou banheiro, a gente fumou maconha e tudo, né? Então, de certa forma, eu percebi que tinha uma influência dentro da escola também, no ambiente escolar, né? Aquilo foi cada vez mais queimando em meu coração. A gente precisa intensificar ainda mais o trabalho nas escolas, né? E aí eu fui catando os meninos e bem difícil encontrar, né? Como você falou, a gente precisa de ousadia, pessoas para fazer esse trabalho. Pra fazer esse trabalho, né? A gente precisa encontrar pessoas ousadas para fazer, que não tenham medo, que não tenham vergonha. E eu sempre entendi que a melhor maneira da gente trabalhar com a juventude é usando a própria juventude. Sim. Né? Como o ambiente escolar ele já tem aquela familiaridade com os professores. A linguagem também, né? Eu não quero um jovem que entenda melhor a linguagem deles, que está no mesmo... E a questão do testemunho também, né? Imagina um jovem de 15 anos está ali pregando para ele sobre Jesus e ele tem a mesma idade. Então, de certa forma, se aquela pessoa está ali, aquela pessoa conseguiu, eu também posso, né? Então, a gente foi essa questão também do testemunho. Muito bom. E você? E Baruch, como foi esse negócio? Quando eu assumi a célula viva, tinha um discípulo que ele queria muito pregar em escola. Aí ele dizia, Baruch, bora pregar ali na escola, pô. Bora pregar ali na escola. E eu tava desmotivado na época, eu não queria. Aí, mano, não dá certo não. Vergonha, né, cara? Vergonha. Aí, depois de um ano, aí tava lá no militar já, no colégio. Sim. E lá foi a minha primeira experiência, antes de entrar no Escola de Paz. Que foi, lá tem uma célula, que é a célula CMT que a gente chama, que ela não surgiu comigo ou com a outra pessoa, foi antes disso. Ela surgiu antes da pandemia. Denominações diferentes. Foi, denominações diferentes, outras pessoas iam lá. E era com os próprios alunos. Eu lembro de um líder chamado Rogério, tu já conheceu ele, no podcast também. O Rogério, ele foi líder dessa célula. Aí também teve a Kairos, filha do pastor da Batista Restauração. Sim. E depois da Kairos, fui eu e outra pessoa, uma colega minha, uma amiga minha, a Sara, da minha célula. A gente tava em oração, a célula tava meio parada. A gente disse, bora fazer a célula? Aí, bora. Aí a gente pediu autorização pros monitores e eles deixaram, vai. Tipo, sem nenhum termo escrito nem nada. Aí a gente perguntou, a gente pode usar nas salas? Aí disse, pode. A gente foi chamando nas salas, pessoal, vai ter célula na sala tal, horário tal, e se vocês puderem é muito bom. Aí a gente foi, semana após semana, só que eu não tava pregando, só tava organizando junto com ela, que mais pregava era ela. E aí minha primeira experiência de pregação foi no mês de outubro do ano retrasado. Aí eu preguei lá e tinha 60 pessoas na sala. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Aqui? Eu tava quase chorando, mas era de nervosismo mesmo. E aí eu preguei lá. Aí foi bênção e tal. E continuou nessa frequência. 70 pessoas, 50 pessoas. E aí isso foi só crescendo, crescendo, crescendo. A gente fazia na sala de aula. Aí depois a gente teve que ir pro mini auditório da escola e tal. Massa, viu? Aí a escola tava dando todo o apoio. E aí eu saí da escola e passei para outra pessoa também. A gente treinou os líderes e tá dando sequência esse movimento. Continuou. E aí foi só no outro ano que eu decidi entrar no Escola de Paz. E aí o Fabiano foi me chamando, bora na FUNAC, bora no Aloysio e tal. Aí teve a parte que ele botou pra pregar. Ele disse assim, Baruch, tu vai pregar terça-feira e tal. Lá no Aloysio, 15 horas. Aí eu disse, tá bom. Aí foi, aí não sei o que aconteceu que não teve no dia. Aí foi Eu tava falhando. Foi adiado pra próxima semana. E eu pensei que eu não ia mais pregar. Aí passou a oportunidade.
Aí, na outra semana, eu fui com outro coordenador, que a gente separa por coordenação, né? Aí, o coordenador do evangelismo da escola, ele tava lá e tal. Aí, eu pensava que ele ia pregar, né? Aí, chegamos lá, chamamos todo mundo pra sala que a gente faz o projeto. Sim. Aí, chegamos lá, 5 minutos faltando, Vitor. Aí, eu, Baruco, tá tudo certo, só tu pregar, né? Aí, não. Aí eu perguntei, Fabiano, eu que vou pregar mesmo. Aí ele nem respondeu que tava trabalhando. Aí vambora. Na época a gente tava iniciando, né? A gente tava implantando nas casas de pais. Fabiano vai já explicar como é que a gente faz. Aí eu peguei lá uma das lições. E aí comecei a pregar. E aí deu tudo certo, o pessoal gostou e tal. Aí continuei pregando lá. Aí a chama ficou mais forte no Foi. coração. Aí peguei um pouquinho de ousadia. E aí está aí até hoje. E assim, porque a gente sabe, todo mundo aqui já passou por escola, né? Aquela vergonha. O Baruque tava com vergonha de pregar lá. Sim, sim. É um desafio. Mas tem gente que fica com vergonha, tá ouvindo ali vocês ministrando e fica com vergonha até de aceitar a palavra de vocês com medo. Sempre tem um engraçadinho, né? Da sala. Tem muita dificuldade com isso, deles ficarem assim meio acanhado, com reagir à palavra que vocês estão ali ministrando. Assim, Vitor, a gente tenta ser o mais dinâmico possível. Sim, é A gente interessante. usa de muita dinâmica, a gente leva dinâmicas para lá, né? A gente tenta abordar o assunto ali de uma maneira dinâmica também. A gente não faz nada formal. A maneira de cumprimentar, a maneira de abordar os alunos. É outra tudo a gente- pegada, né, isso, jovem? completamente diferente. A gente, antes de fazer a atividade, a gente vai, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem alguns passos antes de chegar na sala que a gente vai fazer a atividade. Sim. Então, o primeiro passo que a gente dá é conquistar a atenção dos alunos. Então, a gente vai em cada sala, né, comunicar que a gente vai fazer uma atividade, uma sala específica. Vamos colocar aqui uma sala de informática. Então, a gente chega aqui, até aquela sala, eu falo, olha, gente, não chega na sala, não fale graça e paz, né? Não cumprimente a pessoa assim. Tente ser o menos formal possível. Sim. Então a gente chega, bom dia galera, tudo bem com vocês? E tudo bem e tal. A gente preparou uma dinâmica, uma atividade bem legal para trabalhar com vocês na sala de aula. E a gente conta com a presença de vocês lá, beleza? Cara, beleza e tal. E aí a gente já quebrou um gelo. O pessoal já pensa que vai ser algo formal. A gente não inicia dizendo, ó, a gente preparou uma palavra de Deus, a gente preparou a Bíblia ali para falar para vocês. A gente vai pregar para vocês, não. A gente diz, preparou um tema. A gente sempre trabalha todas as nossas ministrações por tema. Ou é paz, ou é amor, ou é perdão, Aham, né? interessante. Salvação ou Sempre cura. temático. Né? Sempre. E aí, quando a gente chega, a gente ainda casa uma dinâmica juntamente com aquele tema. Né? Então, é algo que os alunos gostam bastante. Né? Diretores, antes de a gente começar a atividade, já entraram em contato comigo para o seguinte, eu voltar. Aí, os professores davam feedback para a gente, dizendo que os alunos gostam da atividade. Né? Então, a maneira que a gente trabalha, né, a gente conseguiu conquistar, né, a atenção dos alunos. Eles tiram aquilo da cabeça de que é algo religioso, é algo monótono, é algo... Porque como a gente trabalha com a juventude a gente entende que é muito desprendido das coisas, quer ser um pouco mais diferente. Não, então a gente tenta abordar algo diferente, né, mas dentro daquilo que a gente quer trazer para eles, né, para a gente também não sair do foco. Não, eu acho massa essa questão de tirar a igreja realmente de dentro das quatro paredes, do templo, porque assim, o jovem ele tem uma visão que talvez ele viu na internet, no jornal, a igreja é isso, tal, você vai perder sua juventude se você for para a igreja. E quando vocês apresentam esse trabalho de uma forma dinâmica, brincando, jovens, felizes, cara, não foi isso que eu aprendi, né? Que eu não pensava que jovens poderiam ser felizes servindo a Deus desse jeito. Eu acredito que é muito, muito massa a maneira que eles recebem ali, com alegria, né? Eu já presenciei. A gente também tem uns espias lá. Que Como a assim? igreja na escola também. Vários alunos estão lá nas salas também, que é da igreja. Aí a gente chama e o pessoal também chama na sala de aula. Aí acaba que vai indo um monte de gente, vai vir uma bola de neve. Gente vai chamando gente. Sim, tal. muito bom. E aí a igreja não tá só aqui, tá lá também nas escolas, nas quatro paredes. Muito bom. E isso ajuda muito. A gente precisa desse trabalho. Assim, é como no presídio, porque no presídio, uma coisa que me chama muita atenção é o respeito que eles têm com a palavra de Deus, sim, cara. sim. Não é... Entrou, é a palavra de Deus. É o irmão. Na Acabou. escola é diferente, mano. É? Na escola você tem que conquistar esse respeito.
Tem que conquistar esse Sempre respeito. tem um gaiatinho, sempre tem aqueles que ficam aí. Olha, quando a gente vai para Semi-Liberdade, para a FUNAC, né? Se a gente tá aqui pregando e um outro detento ali fala alguma coisa, o detento briga com ele. Irmão, respeita a palavra aí. Desse jeito silêncio mesmo. e tal. Presta atenção. Na escola não, irmão. Tem escola, principalmente no ensino fundamental, né? Mais infantil ali. Sim. Os alunos gritam, brigam, correm. E a gente tem que conseguir, né? Tem que ter acalmar a questão de habilidade. alguma maneira. Às vezes a gente grita, a gente faz alguma brincadeira mesmo. Quieta, menino, tal, alguma coisa mesmo pra ele. Mas a gente tenta ser dinâmico, né? A gente entendeu que essa dinâmica que a gente trabalha, a gente consegue o respeito deles, a gente consegue a atenção deles, né? E a gente consegue com que eles, de certa forma, se identifiquem com a gente, né? E esses passos é muito importante para a gente poder conseguir efetuar um bom trabalho. Porque se a gente não tem a atenção deles, se a gente não tem a empatia, de certa forma, a gente não consegue efetuar um bom trabalho naquela escola, né? Já aconteceu de acontecer alguns problemas dentro de escola, né? Sim. Por conta de muito tempo demorado, né? O tempo que a gente tem para trabalhar na escola é somente 10 minutos. É mesmo. 10 minutos. A gente, antes da gente implementar o projeto na escola, né? A gente fala com o diretor, a gente chega até o diretor e fala, olha, a gente só quer 10 minutos, horário do intervalo. Horário do intervalo. Né? Então, o intervalo demora 15 minutos. Então, além da gente ter um curto período para poder preparar todo um trabalho, né? A gente precisa que eles cheguem e já se concentrem naquilo que a gente vai transmitir. Palavra, dinâmica. Nos Tudo em 10 minutos. E parece assim, a gente já se adaptou tanto com esse tempo que a gente consegue efetuar um trabalho de excelência, né? Nesse pouco tempo que a gente tem. A gente consegue fazer uma dinâmica bem estruturada, a gente consegue fazer uma palavra com começo, meio e fim, né? Que toca, que comove, que traz arrependimento ali nos corações de todos os nossos ouvintes. Muito bom. Tem algum problema específico, Baruch, que você acha que toda escola que... Vocês não evangelizam só em uma escola, né? São muitas, né? São várias. Tem algum problema na juventude que vocês estão ali ministrando que você acha comum? Por exemplo, toda escola que a gente vai nessa faixa etária aqui de idade é a depressão que domina ali aqueles alunos, Sim, sim. né? Tem algum problema que você já percebeu que sempre acontece? O Fabiano é mais vivido nessa parte do que eu. Mas, realmente, depressão, A depressão ansiedade, são coisas que afetam muitos alunos nas escolas. E aí, quando teve vezes que a gente chegou, e aí tinha alunos esperando o projeto voltar, porque ou eles tinham meio que fobia social, não conseguiam fazer amizades na escola, aí ficava ficando triste, com depressão, ansiedade. E eles iam pro projeto e tal, eles se sentiam bem lá. Olha, Eles se sentiam confortáveis. E aí, no final do projeto, eles sempre chegavam e diziam, cara, valeu, sinto bem com vocês aqui, vocês estão ajudando muita gente. Eles acabam indo pra igreja, se convertendo e tal, trazendo uma transformação de vida mesmo. pois é, porque 10 minutos não, e muitas das vezes não vai dar para resolver um problema, por exemplo, de depressão. E aí? Foi o primeiro contato com essa pessoa e vocês Assim, logo em seguida faz o quê? A gente, quando a gente consegue fazer o projeto Escolas de Paz, né? Em essas escolas que a gente vai, a gente se depara com alguma situação assim, né? Situação de depressão, de ansiedade, algum quadro depressivo, a gente tenta ao máximo ter a atenção daquela pessoa. Quando a gente consegue a atenção daquela pessoa, a gente consegue conversar com ela, sempre após as atividades ali, a gente pergunta se alguém quer uma oração, se alguém tem algo na administração ali que quer compartilhar com a gente, alguma dúvida, alguma coisa. E alguns alunos ficam. E outra coisa, outro método que a gente utiliza é a observação. Né? Eu sempre falo para quem está ali, a gente separa equipes para as escolas, geralmente de 3 a 4 pessoas. Eu, olha, quem não estiver ministrando, observa cada um que está ouvindo a palavra. Porque eles se expressam, sabe? Você vê a afeição mudou. Comportamento ali, né? Aquilo ali já é um índice de que aquela pessoa não está bem. Então a gente vai diretamente àquela outra pessoa, a gente aborda ela. A gente pergunta se ela quer oração, ela já fala a oração específica na hora, pela minha cabeça, ora pela minha família, né? Eu sinto ansiedade, ora para isso. Então a gente já identifica que tem um problema ali. A gente pega o contato daquela pessoa, a gente entra em contato com ela e a gente, se ela quiser, a gente começa o processo de casa de paz com aquela pessoa.
para encaminhar para a igreja. Para a igreja, né? Eu tenho um caso específico. Eu visitei uma escola, também fui convidado por uma diretora. E aí, em um momento da administração, eu acredito que levou esse tempo também de 15 minutos, 10 minutos, mas ficou marcado, foi quando era jovens do 8º ano. Sim. E aí eu ministrei a palavra, estava com outra pessoa. Quando finalizou aquele momento, e uma jovem saiu da sala chorando e ficou na sala ali do pátio. E aí eu fui lá, né? E fui perguntar o porquê ela estava daquela forma. E ela chorando, é porque eu sofro de depressão há muito tempo, minha família é desestruturada. Eu fui perguntar, a idade dela era a idade da minha filha. Aquilo ali partiu meu coração. É uma criança que poderia estar fazendo tantas outras coisas e ali está sofrendo porque a família está desestruturada, porque o pai... Era uma segunda-feira e o pai ainda não tinha chegado em casa porque tinha saído para beber. Eu saí dali assim, com o coração muito partido. Foi um momento que me marcou. E eu sei que vocês também teve alguma situação que marcou a vida de vocês, um testemunho, uma pessoa. Conta pra gente aí uma experiência que vocês tiveram com alguma pessoa, alguma situação que marcou o ministério de vocês nessas escolas de paz. Eu passei por uma experiência, né? Em mais de uma escola. Mas em uma escola específica. Foi lá no Urbano Martins, né? A gente levou teatro pra escola. E aí a gente fez a ministração. Sim. Essa ministração de teatro, ela era sobre a questão de pessoas que estavam em quadro depressivo, né? Estavam no quadro depressivo. Pegou bem Sim. ali na raiz E do aí tinha um jovem, né? Bem distante. Sim. Tinha um jovem bem distante ali. Aquele jovem que estava distante, ele estava de braços cruzados e olhando de longe. E eu estava observando aquele jovem. Aquele menino não tá bem. Né? E durante a administração eu fui até ele, né? Eu conversei com ele, perguntei o nome dele. Ele me disse, eu peguei o contato daquela pessoa, perguntei se ele se sentia bem, tá? Me passaram o contato dele, ele tudo bem. E aí eu conversei com ele e aí eu descobri que ele era uma pessoa depressiva, que o pai dele era um viciado em drogas, né? Estavam morando em São Paulo, né? E a mãe dele, a esposa do pai dele, estava se divorciando do pai dele, né? Que no caso seria sua madrasta. Olha a carga que um E jovem aí, carrega. ele tinha 14 anos de idade. Meu O menino Deus. tinha 14 anos de idade. Então eu falei com ele, fui até a casa dele pra gente conversar, eu conversei com ele. E aí, após essa conversa que eu tive com ele, a gente continuei conversando com ele, apesar de ele não querer, né, o ensino de casa de paz, eu continuei conversando com ele. Insistindo, né? Isso é Sim, importante. E aí, esses dias, recentemente mesmo, eu encontrei com ele numa academia. Né? Rapaz, tá lembrado de mim? Rapaz, eu não esqueço de você não. Vou falar com Fica ele. marcado. Né? Ele disse que tava bem e tal, que tava indo para São Paulo, ia morar com o pai dele. O pai dele tava saindo daquela vida, né? E aí, hoje, né, eu converso com ele diariamente, eu tenho o contato dele, né? E ele tá bem, ele tá em paz, embora eu não consegui levar ele para a igreja, eu nunca deixei de ter contato, porque eu entendi que é importante essa questão também, né? Teve uma outra situação do mesmo aluno naquela escola, em que ele estava em crise no relacionamento, me mandou várias mensagens, né? E esse jovem eu já tinha levado para o encontro, né? Eu já tinha levado ele para o encontro da Nova Aliança. Só que ele não se formou na igreja, não conseguiu se firmar. E aí eu continuei conversando com ele, continuei tentando levar ele para a célula. E aí ele mandou mensagem para mim, dizendo que não estava bem, que estava passando uns problemas, que a namorada dele queria terminar com ele, dizendo que ia tirar a vida. E eu, cara, você tá onde? Eu tô em casa. Eu, tô indo aí te buscar. Aí eu fui buscar ele, eu levei ele pro shopping, foi tomar um sorvete. Tomei um sorvete, conversei com ele. A gente foi jogar um ping-pong, eu nem sabia, mas vamos jogar ping-pong. Faz A gente parte, foi jogar né? um ping-pong. De lá a gente ainda passou na praça, tomou um guaraná, né? Pra tentar distrair, tentar tirar a atenção daquilo. Daí eu dei vários conselhos pra ele, irmão, vida não se remete só a isso, né? Vai ficar tudo bem, né? Hoje, ele continua com a moça que ele tava na época, não terminou, né? Voltou pra moça, mas tá com vida, né? Talvez se eu não tivesse ido falar com ele, dado aquele apoio, dado aquela atenção, certeza. ele poderia ter, né, tirado a sua vida. Então, nem sempre vai ser sobre a gente apenas pregar o evangelho. A gente tem que se colocar como um amigo, né? Como uma pessoa disposta a ajudar.
Então, naquele momento, se ele entrou em contato comigo, é porque ele via que ele podia confiar Sentiu em uma mim. confiança. Porque ele não era meu amigo, não era uma pessoa próxima de mim. Ele só me conhecia do projeto da escola, né? Então, eu fui, prestei esse apoio e hoje ele tá bem, pra glória de Deus. Graças a Deus. E você, Baru, qual foi uma situação, um testemunho legal aí que marcou seu ministério também nesse Cara, projeto? Meu maior testemunho é de hoje, de um dos discípulos que eu tenho. Que vieram desse projeto? Não vieram vieram resultado do projeto. Ah, Só que eu agia evangelizando na minha escola. sim. No militar já. E aí, teve um dia que eu tava lá pregando na sala e tal. Eu chegava num grupinho nas panelinhas, né? Aí chegava aí, deixa eu pregar aqui pra vocês e tal, deixa eu falar de Jesus. E aí deixava. Aí eu ia falando, ia falando, ia falando. Aí eu terminei, tipo, e na sala todinha. Aí eu disse, eu não fiz apelo de ninguém, vou fazer o apelo agora. Era uma aula vaga, né? Aí eu fui, ei, quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Aí todo mundo na sala. E eu cheguei em um grupinho, que lá tinha um rapaz, que ele já foi da igreja. Só que há muito tempo atrás, ele foi amigo de infância meu. Mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos de idade. Sim. Então ali, quase 10 anos depois, a gente se encontrou de novo. E eu perguntei e disse assim, ei, mano, quer aceitar Jesus? Ele disse, mano, eu quero. E aí aceitou Jesus lá, aí eu chamei lá na frente, ele disse assim, ei, pessoal, esse cara que tá aceitando Jesus hoje, bora aplaudir pra ele. Aí a gente aplaudiu lá. E aí... Numa sala de aula, tava sala de disposto aula. a tomar essa decisão, hein? Aí a gente chorou lá por ele, eu e a líder da célula do militar, a gente chorou por ele e tal. E por incrível que pareça, ele se firmou na igreja, ele fez um encontro e tal. E hoje ele é líder de treinamento. Glória a Deus. E aí esse foi o maior fruto na minha escola. Escola, e uma experiência bacana, né? O fruto permaneceu. E, irmão Fabiano, você falou uma coisa interessante, foi sobre... Porque quando a gente está ali ministrando, os professores ficam ali também, né? Olha, Sim. ficam ali acompanhando, até para Sim, saber o que é que está acontecendo. E aí você me falou de um testemunho que o professor que estava lá era uma pessoa também que estava passando por problema Sim, sim. de depressão. Conta pra gente aí, foi interessante. A gente tava fazendo esse evangelismo, não me recordo, acredito que era no Urbano Martins, né? E durante a administração, tava falando sobre a questão de depressão, tava abordando sobre esse Sim. assunto. E tinham duas professoras na sala. Tinha uma professora que tava ditando a aula, né? E tinha uma outra observando no fundo. E quando eu comecei a falar, né, sobre depressão, sobre a palavra e tudo, ela levantou a mão, né, e disse que aquilo era verdade, né, que ela é uma pessoa depressiva, ela está lutando contra isso, ela não me recordo quanto tempo ela estava lutando, mas ela disse, estou lutando isso há tantos anos, e hoje eu não posso exercer aquilo que eu mais amo, que é a minha profissão, né, por conta dessa doença. E foi muito importante o que ela falou, porque muitos alunos ali levam a depressão como não ser algo sério. Ah, isso não é sério, é só brincadeira, né? É só algo da cabeça de alguém, né? Às vezes associa isso à falta de fé, É uma né? doença invisível, né? Sim, sim. E quando ela falou isso, né? Eu pude falar com ela, eu conversei com ela, eu liberei uma palavra para ela, né? Convidei ela para a igreja. Professora, ó, a gente congrega na igreja X, no bairro X. Você fica à vontade se quiser visitar. Ela disse que iria visitar, não sei se ela veio visitar, né? Mas eu não deixei de liberar uma palavra para aquela pessoa. Né? Sempre que a gente encontra alguma situação, a gente tem que tentar, de certa forma, né, dar algum conselho. Né? Porque se aquela pessoa se manifestou é porque ela quer algo da gente, sabe? Ela quer ouvir algo que possa talvez mudar a realidade daquela pessoa, né? Em muitas situações, né, que a gente se deparou, durante a administração ali, teve pessoas que davam crises de pânico. Teve uma situação que a gente estava na escola em que 3 meninos tentaram suicídio no mesmo momento. No mesmo momento, no pátio, né? A gente tinha ido ministrar na sala, né? E quando a gente estava em outra sala, veio uma integrante do ministério dizer: Fabiano, fulano tava tentando se matar dentro do banheiro, né? A outra, vendo aquela situação, deu um gatilho. Quis se matar também. Aí tinha outro que tava com crise de pânico. E eu, meu Deus do céu. A gente foi tentar e, infelizmente, a escola não tem nenhum suporte.
E aí a gente foi tentar aconselhar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, né? Às vezes elas se sentem à vontade em conversar com a gente, né? Sente mais vontade de conversar com a gente, abrir o coração para a gente, do que para os professores ou para algum outro aluno, né? Então a gente às vezes se sente nessa responsabilidade, né? Por isso que a gente busca se capacitar cada vez mais, né? Estruturar cada vez mais o ministério para a gente poder dar esse suporte para esses alunos, que eu sempre digo, essa situação, infelizmente, ela tende a acontecer. Ela tende a acontecer uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Problema no relacionamento, né? Que Sim, sempre sim, acontece. né? E por conta dos jovens terem muito acesso a muitas informações muito rápido, acaba criando, né, alguns traumas e algumas coisas, né? Até a questão da relação também. Muitos jovens namoram muito cedo, né? A gente se deparou em situação em que a jovem estava com depressão porque ela tinha 14 anos de idade, queria namorar um rapaz que já tinha mais de 18 e a mãe não deixou. Pelo simples fato da mãe ter falado não, Foi o motivo, foi o né? motivo dela ter uma crise e adquirir, ter essa questão da depressão. Ela falou isso pra gente, né? Na verdade, foi uma amiga dela que estava com ela que disse isso é por conta disso, né? A outra era pela família que era desestruturada. Então, quando a gente trabalha com a juventude, a gente sempre vai ter alguma situação desse tipo para tentar resolver ou amenizar, né? Então, a gente hoje essa mesma moça, né, deu esse problema lá no Enoque, no no Enoque Moura mesmo, estudei em outra escola, né? A gente encontrou essa moça nessa escola e a gente já está tentando fazer, né, casa de paz com essa moça. A gente já tem um contato, já tem uma pessoa encaminhada para poder tentar conversar com essa moça. Eu espero que dê tudo certo. Muito bom. Geralmente vai homem e mulher ou só vai homem? A equipe é mista. É mista, né? Sim, sim. Às vezes ela vai ser acompanhada, né? Muito bom. Você já deixou sua pergunta? Papo muito legal. Eu acredito que tem muitas pessoas que vão sair dessa live aqui com desejo de participar também desse ministério. Nosso coração fica queimando com esse testemunho, né? Quem gosta de ministrar a palavra e gosta de ajudar as pessoas, é uma oportunidade única. E você que está aqui nos assistindo, já deixou sua pergunta para a gente fazer ao vivo aqui para o irmão Baruch e para o irmão Fabiano. Aproveita. Muita gente que passa aqui pela nossa live se esquece de se inscrever no nosso canal. Então você agora vai clicar aqui no seu celular, então com o controle da televisão, vai se inscrever no canal, porque é importantíssimo. Na próxima segunda-feira, quando a gente estiver aqui começando a notificação do sininho, né? Vai lhe avisar que a gente está aqui ao vivo. Então, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio aqui. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui trazendo pessoas legais, assuntos muito interessantes, impactantes, para abençoar a vida de muitas pessoas. Alguns irmãos já mandaram algumas perguntas aqui. Eu queria fazer para vocês. A primeira é: hoje as escolas são de fácil acesso para grupos de evangelismo? Era uma pergunta também minha, né? Quais seriam os maiores obstáculos também que vocês encontram quando vão implantar esse projeto? Graças a Deus, aqui em Timon já foi mais difícil, né? Mas sim, né? Não é um ambiente fácil. Todavia, a gente busca, né? Com licença A aqui. gente já buscou, de certa forma, né, um conhecimento, uma estrutura para a gente poder conseguir acessar essas escolas. Porque a maneira que a gente trabalha dentro da escola, na sala de aula, com a permissão da diretoria, a gente fica bastante à vontade, né? Os diretores, os professores nos deixam bem à vontade. Não é algo que um cristão consegue com facilidade, né? No caso, vocês vão diretamente na escola ou vocês vão na Secretaria de Educação? A gente já fez os dois, né? Os dois, né? Sim, a gente foi na Secretaria de Educação, a gente conseguiu um ofício, né? Então a gente já tem um ofício da Secretaria de Educação da cidade, Muito bom. né? Para escolas municipais. Então, quando a gente chega na escola, a gente já está com o ofício em mão, né? Assinado. E mais o nosso programa, né? De certa forma, o nosso projeto, né, de evangelismo, né? A maneira que a gente trabalha, os temas que a gente trabalha, né, qual o nosso objetivo ali, qual a metodologia, aquilo que a gente usa, a quantidade de pessoas, a gente já tem todo o material preparado justamente para tirar qualquer dúvida, né, da pessoa que está recebendo o projeto, né? E está lá bem claro, a atividade é de média 10 a 20 minutos, porque tem escola que é integral, né? As escolas que é integral que a gente faz Tem mais tempo, trabalho, né? a gente tem mais tempo para trabalhar, né? Também. Mas E também o ofício ele foi uma chave no ministério, porque a gente já teve 2 experiências que eu, como coordenador de escola, fui lá na escola, Duque de Caxias, né? Cheguei lá e fui perguntar pra diretora, tá tudo certo? Pra gente começar a atividade e tal.
com a atividade já acontecendo toda semana. A gente estava no início ainda, período de implantação de casa de paz e tal. Eu cheguei lá, fui conversar com ela. Ela disse, olha, agora a gente vai precisar de um ofício de vocês e hoje não vai ter atividade. E isso aconteceu, Vitor. Semana passada, na semana anterior a essa, eu tinha ido lá, aí eles botaram outra atividade em cima da nossa, que foi uma visita dos policiais lá, sem avisar pra gente. Aí foi lá o grupo todo e tal, a gente foi perguntar e dispensaram a gente. Aí na outra semana a gente voltou, aconteceu isso aí do ofício, e depois a gente conseguiu de novo. E aí, Pensou que ia desistir, né? já vou pensar, e teve outra experiência também, que foi do Condomínio, né? Sim. Qual Condomínio. foi? Nessa aí foi o Rubem, que é um dos nossos coordenadores também. Foi lá Rubem, Guilherme, Laísa e Valéria, se não me engano. Encontraram dificuldade? Foi pra... Eles foram com uma equipe lá, chegaram lá e a escola fechou as portas. Já estava acontecendo a atividade lá, as atividades. Aí eles chegaram lá para fazer mais uma semana e aí disseram que não queriam mais, porque a escola disse que era uma escola laica e tal, e os alunos estavam se incomodando de outra religião. Por quê? Mudou a coordenação? Foi isso? Assim, Porque vocês já faziam, no caso. essa é a já. questão, né? Essa é a questão da dificuldade que a gente tem. De fato, a escola é laica, né? A escola não deve aderir a algo de uma religião X. Todavia, quando a gente chega para apresentar o projeto, a gente fala, olha, gente, a gente não está aqui trazendo uma religião para a escola. A gente entende que a escola é laica. O que a gente traz é a palavra de Deus, a Bíblia é o nossa ferramenta. Mas nós entendemos também que a Bíblia é um livro, né, milenar, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, coisas ali Transforma que o caráter. pode nos ajudar a transformar o nosso caráter, transformar um filho, um esposo, quem for, né? A palavra tem esse poder, né, de trazer paz aos corações, de trazer mais calma. E através daquela palavra ali a gente tenta, né, de certa forma, ajudar, auxiliar os alunos, juntamente com a diretoria da escola, a honrar mais a direção da escola, a obedecer mais os seus pais, né? A gente falando desse jeitinho, ela compreende, né? Então, tal que quando a gente faz o projeto, a gente deixa sempre bem explícito isso. Nas nossas atividades vai pessoas de todas as religiões. Muito bom. Sem nenhum problema. Vai homossexuais para nossas atividades, vai umbandistas para nossas atividades, vai de outras religiões também, adventista, o que for, e escutam tranquilamente. E Né? gostam. Porque a gente voltam, retornam novamente. Porque a gente, de certa forma, não faz com que eles se incomodem com aquilo que a gente está pregando, sabe? A gente traz uma palavra, de certa forma, ali que traz conforto, mas que confronta também, né? Mas que traz o ânimo por conta da nossa dinâmica e da maneira que a gente trabalha, a gente consegue, sim, né, estar bem alinhado com isso. Então, a dificuldade não foi, e não é sobre a questão de os alunos não quererem, né? A questão é, Direção, no às caso. vezes, é a direção por medo, né? Porque já teve projetos na escola de outras pessoas que geraram um problema, né? Essa é a questão. Em algumas situações que a gente chegou em escolas, a diretora disse que, olha, que já teve um problema, um projeto assim, né, de um aluno da escola, e aí ele acabou falando coisa que não devia, incomodou fulano, o pai de fulano veio na escola. Por conta disso, a gente não quer o projeto aqui, para evitar algo assim, porque eles já assimilam, por ser de crente, sabe? Porque vocês podem ter assim, questões mais ideológicas, vocês acabam não tocando muito nesses assuntos, Sim. né? É importante. Às vezes tem situações que a gente está na sala e que um aluno faz uma pergunta ou alguma situação e a gente responde, olha, aqui não é ambiente adequado para a gente fazer essa Em pergunta. particular, eu lhe Mas se respondo, você tá? quiser, após a atividade, me procure, que a gente conversa. Pronto. Né? bom. Só isso, porque a gente abordar vai atrair a atenção de outra, a gente vai, de certa forma, atrapalhar todo o nosso trabalho. certo. E é por isso também que a gente tem toda semana, todo mês, quer dizer, o Fabiano ele lança o cronograma. É esse tema aqui essa semana, esse tema aqui na segunda, na terceira e na quarta. Vai ser esses 4 temas aqui. E vocês tentam não fugir dele. Passa E de aí- antemão para direção ou não? Esse sistema, a gente tem um cronograma, né? E sempre a gente tá ali com o cronograma passando para a direção. pra ela Eles entender o perguntam projeto antes, né? que- Muito bom. Pode continuar. E aí sempre tem um testemunho encaixando num tema, no outro. Sempre tem uma palavra encaixando. Então a gente sempre tenta prezar essa questão de manter o vínculo com a escola. Se a gente perder o vínculo com a escola, a gente não consegue mais entrar lá. A gente tenta fazer o vínculo com a escola e o vínculo com os alunos também. Com a gente fazendo esse vínculo todo,
fica mais forte. Inclusive, no livro Chaves, ou Quem é Quem do Pai, ele tem essa questão de vínculo na célula. Vínculo fraco não serve de nada. Então, você fazendo um vínculo, você fazendo um network ali, você consegue muitas coisas, até conseguir mais pessoas. Se você consegue conhecer um cara que é meio que famosinho na escola, aí atrai mais gente. Então, é sempre bom ter essa questão do vínculo com os alunos também, né? Sim, 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 né? Teve uma situação em que nós estávamos, né, ali na escola, e aí, sempre que a gente fazia atividade, quando eu ia para a escola, né, ia-se mais pessoas, né? E o pessoal falava, rapaz, sempre, o pessoal do projeto, né? Quando tu não vai, vai menos alunos, e tudo. E quando tu vai, vai mais alunos. E eu disse, a gente precisa fazer com que, mas isso é normal, eu falei, vocês precisam fazer com que eles ganhem a atenção deles, sabe? Porque às vezes a pessoa vai porque se identifica com você, né? Sim. A maneira que você fala, a maneira que você aborda, às vezes quando eu vou pra escola, às vezes eu pego, boto um chapéu, ou boto uma touca, ou boto uma camisa de desenho, de Botava a anime. camisa do Vasco. Na hora que eu tô chegando, Aí o público vai diminuir. a gente chegava na sala, deu um anime falar, o fulano, alguém da sala falava, né? Rapaz, fulano de tal, Naruto, tal, alguma coisa assim, e já queria ir pra sala por conta da camisa que viu, né? Então a gente tem que usar também de algumas estratégias para conseguir Já começa atenção. aquela brincadeira, Sim, né? sim. Vai brincando. Então o vínculo é muito importante. Hoje eu tenho um ótimo vínculo com todas as direções que a gente tem. Todas as direções, esse ano, sendo quando eu vou retornar ao projeto, né? Eu entro em contato com eles, né? E eu cheguei para a diretora e falei, olha, a gente está retornando nossas atividades, né? A gente pretende começar no dia X, tá tudo certo para a gente retornar. Ela, sim, a gente já está precisando de você, a gente tá sentindo falta. Aí isso dá uma motivação para a gente, né? Um gás a mais. É um momento que eu fico apreensivo, que vai que ela não quer mais. Mas já tive muitos Muito feedbacks bom, né? positivos nas direções de escola. A gente falando sobre os obstáculos aqui, que às vezes encontra com a direção, né? Uma pessoa comentou aqui, interessante, Pernambuco, o Ministério Público, né, tentou barrar as ministrações, esse projeto, né, durante os intervalos, mas a sociedade se levantou contra a intenção do Ministério Público. Isso. Porque a gente sabe, como eu falei para você, eu visitei uma escola que realmente a coordenação tinha perdido o controle da turma do oitavo ano, né? Oitavo ano A, B. E ela falou assim: olha, aquela turma ali, os professores, eles, quando chega o momento de ir para aquela sala, eles desanimam, ficam tristes. Tem professor que entra em crise porque realmente perderam o controle. Só que quando foram para ministrar, o dinamismo ali que o menino ministra, parecia outra turma. Quando vocês entram lá, parece que é outra turma, né? Não se depara demais. Aí como é que vai barrar um projeto desse? Mas a gente foi para uma escola que foi bem engraçado. A gente chegou para ministrar. Sim. Né, e um menino abençoado, zoado, e brigando na sala e gritando, aquele negócio, merenda voando. E aí eu ia lá só deixar uma equipe e eu ia para outra escola. Né? Na hora que chegou aquela zoada aí, teve um integrante do ministério que quando eu ia saindo, chegou no braço. Não deixa aqui sozinho, não. Não deixa aqui sozinho, não. Por conta do ambiente que tava de fato um caos. Né? Mas a gente vê isso como normal, né? Hoje a gente consegue resolver a situação, né? Sim. A gente faz uma dinâmica, a gente leva balões, a gente faz cartas, a gente leva uns brindes, um bombom, um brigadeiro, uma coisinha que ali ele já consegue. Não, quebra o já gelo. consegue com a atenção deles total, que a gente leva qualquer coisa para comer, qualquer coisinha ali que a gente mostra, ó, quem ficar em silêncio, ó, isso aqui é ganhar isso aqui, pronto. São estratégias, né? Então, né? são coisas simples que a gente consegue ali, né, contornar a situação. Teve uma vez que tava lá no Duque de Caxias. Era início do projeto lá também. Eu tava implantando a lição da sogra de Pedro. Que ela tá com febre e tal. Aí disse assim, rapaz, estão bagunçando. Aí tava eu e mais 3, aí a gente combinou de fazer uma peça lá. Uma peça pra ilustrar pra eles e tal. Sim. Cheguei lá e disse, quero 2 voluntários aqui. Aí veio um menino e uma menina. Aí eu peguei umas 4 mesas lá, sem a permissão da diretora, mas ela não sabe disso. Nem vai saber, eu acho. E aí a gente pegou lá a mesa, botei a menina em cima da mesa, deitado. Eu disse, essa aqui é a sogra de Pedro. Aí eu peguei o menino e disse, esse aqui é Jesus.
na interpretação. Aí, enquanto acontecia a peça, eu ia explicando. E aí, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. E aí, Jesus, ele foi lá e curou ela. Aí, o meninozinho ia lá e puxava ela pela mão e tal. Aí, o menino já começava a zoar de novo. Aí, a sogra de Pedro, ele tá pegando pela mão. Aí, mandava calar a boca e tal. Aí, ficava silêncio. E aí, continuava ministrando enquanto fazia a peça. Aí, já prendia a atenção deles também. Aí, toda lição eu tentava fazer uma ilustração como essa. Porque ajudava Fixa eles mais a... aquele ensinamento, realmente. E aí ajudava bastante também. Inclusive, a casa de paz de primeira é sempre uma boa ideia. Tá implantando a casa de paz nas primeiras 8 semanas, que ajuda bastante a casa de paz. É muito bom, não? É uma ferramenta, inclusive, a gente está até se organizando aqui para trazer alguém para falar. Esperar o pastor Endo escolher alguém para vir falar sobre essa ferramenta que é também Sim, sim. tremenda. É uma arma poderosa mesmo de evangelismo. Tem outra pergunta aqui que diz assim: qual foi o evangelismo que mais mexeu com vocês? Né? Acredito que vocês. Eu acho que o que mais mexeu comigo, teve muitos evangelismos, mas quando se trata de dificuldade, eu acredito que a escola que mais me tocou foi, eu falo escola, né? Urbano Martins. Porque foi meu início, foi assim que eu comecei, Aham, muito bom. né, o projeto e lá a gente era bem recebido, né? Os professores cediam bastante do seu horário, porque lá o método que a gente utilizava era outro, né? Ao invés de anunciar em cada sala, a diretora, ela falou com todos os professores, né? E todos os professores tinham que ceder 10 minutos da aula deles pra gente, né? Muito bom. Então já fez a Poder ponte do pra vídeo. gente, né? Essa serve a Deus, com E a certeza. gente estava na sala, né, em um momento de ministração, né? Muitos alunos ali se quebrantaram e nos agradeceram, pela ministração que foi ministrada. Então a gente vê que o resultado, né, que o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso esforço está gerando frutos, né? E isso, de certa forma, aquece o coração, né? Hoje tem alunos de escolas que fazem parte da minha célula, né? Tem alunos hoje que eram alunos de escola que hoje é líder de célula na Nova Aliança. Então, tudo isso através do trabalho que a gente tem feito, né? De certa forma, esses frutos, eles vão aquecendo cada vez mais o nosso coração. Em questão daquilo que a gente está fazendo, né? Do empenho, do esforço, toda a dedicação, né, que a gente faz. Tem alguma... Sim, pode Teve continuar. um que eu não tava nem ministrando nesse dia, eu tava mais vendo. E aí, a pessoa que tava pregando, ela contou um testemunho da vida dela. E aí, quando terminou a atividade, e aí tinha muito aluno chorando, quebrantado e tal. E aí, bateu a campainha e ainda tinha gente pra gente estar abraçando ali e acompanhando, através do testemunho da pessoa. E aí, esse dia foi tremendo. Muito bom. Tem alguém, muitas pessoas perguntando aqui se teve em algum momento dessas ministrações algo desconfortável que aconteceu com vocês, uma experiência desconfortável. Teve duas situações, né? Um momento, uma experiência que aconteceu, né? Não foi diretamente comigo, né? Mas foi Sim. com o ministério. Foi um aluno que manifestou ali na sala. Que Manifestou ali situação, hein? Na escola. Sim, né? E infelizmente, né? O pessoal que estava lá agiu, né? Agiu da maneira que a gente age, A força né? Então foi lá e botou a mão na cabeça do rapaz, né? Só que isso acabou o projeto na escola, né? por Por conta dessa conta daquela situação, né? situação, né? Então é algo que eu sempre falo, né? Gente, se acontecer de durante a administração alguém manifestar, deixa quieto, deixa a pessoa lá, porque se a gente for querer agir, querer fazer alguma coisa, né? Isso pode acabar Atrapalha, né? atrapalhando o ministério e a gente perder mais pessoas por conta daquela situação. E Foi o que o diabo quis isso aí nesse momento, né? justamente, ele conseguiu, né? Ele conseguiu. E outra situação que aconteceu foi perguntas dentro da sala, né? Um rapaz me fez perguntas, né? E esse rapaz era cristão. E ele sendo cristão, ele estava atrapalhando o Na projeto naquele maldade. momento. Isso. Fazendo perguntas e mais perguntas, né? Que gerou uma situação desconfortável entre todos os alunos que ficavam olhando um para o outro e aquele clima, né? Eu falei, irmão, olha, após a administração, se você quiser conversar, eu tô aqui esperando. Ele, não, irmão, eu quero saber agora.
O cara queria causar um caos mesmo naquele momento, né? E eu não queria responder por medo, né, de atrapalhar o projeto. Não, com Né? certeza, eu Atrapalhar o entendo. projeto. Teve aluno que chegou para um integrante do Ministério, quando eu falo aluno é de 10 a 12 anos, era ensino infantil, e chegou para um integrante falando assim, fulana, né, eu sou gay, eu vou pro inferno? Ela chegou falando essa pergunta, ela mandou muitas mensagens, Fabiano, o que que eu falo? O que que eu faço? 10 anos, né? De 10 a 12 anos essa criança tinha. Falando isso e afirmando isso, né? E eu não respondi, não estava ocupado. Depois ela me mandou mensagem e disse, eu falei para ele que, né? Conversou com ele direitinho. Sim, ela conversou com ele, né? Deu conselho para ele, falou, olha, ainda é cedo para você pensar isso, né? Não pense isso, não fique afirmando isso, né? Mas se você quiser, a gente pode começar, né, uma atividade na sua casa, a gente pode falar com sua mãe. Você falou isso para sua mãe? Você falou isso para sua mãe? Você falou isso para seu pai? Aí disse, não, né? Então fale. Tente conversar com eles. Né? Porque aí é um assunto bem polêmico, que é algo que a gente pode acabar comprometendo o ministério. Se a gente for falar algo, se você for fazer isso, vai acontecer isso com você e tal. Então, uma criança de 12 anos não tem uma maturidade para ouvir determinadas coisas. Então, a gente olha. Para você ver o nível, né? Uma criança de 12. Olha a dúvida que ela tá tendo, né? Sim. Tá E tendo. foi mais de um, não foi só um, não. Foi mais de um falando a mesma coisa. Por isso que é necessário, viu? Esse ministério é necessário. Meu Fabiano, tem muita gente aqui perguntando como é que faz para implantar Implementar esse um pastor que está nos assistindo, um missionário que está nos assistindo, que queira também expandir o reino ali na igreja que eles estão pastoreando. Como é que funciona? Vocês têm algum treinamento? Sim, a gente tem treinamento, né? Mas a gente também tem um projeto de implementação, né? De implantação, de certa forma, nas escolas, onde esse projeto ele apresenta ali, né, os primeiros passos que a gente tem que ter, né, para chegar até a direção da escola. Então, antes a gente fazia esse trabalho sem ofício, como o Baruco falou, que foi um ponto bem positivo, né? Através de um questionamento de uma direção de escola, ela chegou e disse: olha, agora o projeto só vai funcionar se tiver autorização do município, né? Eu quero ofício, porque a gente não pode fazer algo sem ofício, sem o município, né? Sem a secretaria saber o que a gente está fazendo aqui. Isso, correto, né? Ela está na responsabilidade dela. Eu falei com ela, não, tudo bem, você está certíssimo, isso foi um start para a gente. Então a gente já preparou um ofício, foi atrás e conseguiu. Deu certo, né? Então facilitou já o nosso trabalho, o nosso acesso até a escola. E em seguida, a gente foi em outra escola e geralmente eu só chegava na direção da escola e apresentava o projeto. Olha, a gente funciona assim, é desse jeito, né? São tantas pessoas, a gente trabalha com dinâmica, só são tantos minutos no horário do intervalo. Né? Apresentava para ela e ela ok. Mas a gente chegou na escola e ela disse, olha, agora a gente quer um material. Se caso o Estado bater em cima, a gente tem um material para apresentar para eles. Então a gente quer um material assinado. E o que a gente foi fazer? A gente foi planejar todo um projeto, né, do Escola de Paz. Toda uma estrutura do Escola de Paz, né? Então a gente criou ali, né, um projeto do Ministério Escola de Paz, né, onde mostrava a dinâmica que a gente usava, de certa forma, toda a metodologia que a gente trabalhava, né, para poder facilitar, de certa forma, aquilo que a diretora queria da gente, e a gente assinou. Então, a melhor maneira da gente conseguir implantar primeiro é você ter o ofício, né, porque já facilita bastante você ter uma autorização, isso para as escolas municipais, né. Estaduais, a gente utiliza apenas o documento, certo, que a gente fez do Ministério. A gente apresentando, e através daquilo ali, né, a gente tem todo o material, né, escrito, né? Pode até buscar a gente pelo Instagram lá. Sim, realmente. Tá fixado aí, tá? O Instagram. O pastor, o missionário que quiser entrar em contato com vocês. Sim. Pode entrar em contato, né? A gente tem todo o material. Somente pelo Instagram, muito bom. De implantação. E é muito bom a gente ir até a direção da escola de início. A gente vai até a direção da escola, a gente apresenta o projeto para ela, diz como funciona. A gente tendo material, principalmente para quem quer implantar, é melhor, né? Porque tem algo escrito ali. Né? Como eu já estou nesse ministério há uns 6 anos,
já está tudo na minha cabeça. Então é algo mais simples para mim, né? Mas para quem está implementando, um material é essencial, né? Porque ali a gente utiliza sempre, né? As primeiras ministrações são da revista Escola de Paz, né? Que já tem feito o nosso pastor Wendel. Então a gente pega aquelas revistas, cada tema, é o mesmo tema. A gente só resume o que já está resumido. Que a revista ele já está resumido sobre quando se fala de paz. Então a gente resume mais ainda aquele material, né, para poder chegar até a direção da escola. Então a gente traz uma proposta de paz de início, a gente coloca 4 temas no projeto, que é paz, obediência, honra e, se eu não me engano, é cura. Algo assim, né? Que fala sobre cura interior, questão da depressão e tudo mais. Então, a gente apresentando esses temas para eles, a maneira que a gente trabalha, todo o projeto desenhadinho ali, a direção fica mais confortável. Ver que é algo organizado, Isso, né? né? A gente tem toda a questão do nosso fardamento que a gente utiliza, das administrações, né? Sempre ela tem ali em mãos o tema que a gente está trabalhando, né? Por que que a gente divide temas? Porque fica mais fácil e a gente não perde o controle. A gente sabe exatamente o que está sendo ministrado em todas as escolas. Porque como a gente trabalha com a juventude, eu não tenho como saber o que o fulano está pregando lá na escola X. Então a gente tem um tema, né, todo isso, a gente mundo. tem um tema, a gente sabe. Eu só digo, olha, o tema é paz. Tem os versículos e os capítulos chaves aqui. Mas você pode acrescentar um pouco mais, você pode falar algo mais, né? Ou outro versículo pode utilizar, pode ficar livre para isso. Só não fuja do tema, só não foge do tema, não fuja do tema de jeito nenhum. É aquele tema ali. Então, a questão do tema, a questão das dinâmicas que a gente usa, a gente trabalha toda essa questão, até o material de dinâmica que a gente tem, né? Eu criei várias dinâmicas, né? Outras eu peguei na internet, outras eu criei, né? Dinâmicas que a gente consegue ali conquistar a atenção dos alunos. Então, é sempre bom, porque pode ocasionar, teve momentos que teve professor que quis participar da atividade. Fui fazer o aviso, ele, eu posso ir, professor, levantar a mão, posso ir para a atividade, você está à vontade, meu querido. E ele ficou lá no fundo, mas ele estava observando, não sei se ele era ateu, não sei se era de outra religião, né, mas ele estava observando ali, né, para não sei o que ele poderia fazer, mas foi bem, ele agradeceu. Que vocês não passam dos limites, né, independente da religião. Perguntaram aqui também, como é que vocês falam? O irmão botou, vocês falam muito de liberdade religiosa, né? E quando vocês vão ministrar, como vocês fazem para respeitar os alunos que têm religião diferente, né? Então, né, como a gente tem essa questão de trabalhar em cima de temas, né, a gente pega o tema inicial, né, que a gente inicia o projeto, é sobre paz, né? Isso é bom. João, capítulo 27, verso 14. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse capítulo, esse versículo, a gente faz a comparação, né? A paz que se tem no mundo e a paz que se tem na igreja. Se tem Cristo, prática, né? E ali a gente já pega a questão do paz do mundo e começa a associar, né? Eu costumo fazer comparações, né, de uma paz condicional. Pego uma garrafa, um objeto, alguém que está ali, um corretivo, uma caneta, eu pego, ó, essa daqui é a caneca do fulano, né? Tô aqui com a xícara do fulano. E aí fulano agora tá sem paz porque eu peguei a xícara dele, né? E ali eu vou dizendo, olha, muitas pessoas condicionam sua paz a um objeto, condicionam a pessoas, condicionam a momentos e tudo mais, né? E depois de falar muitas coisas através da paz que se tem no mundo, tem a questão da droga também, que a gente associa ali no meio, a gente começa a falar da paz que Jesus oferece, né? Eu falo, olha, eu posso estar com problemas, mas Jesus ainda, eu estou sentindo Jesus na minha vida, mas a única maneira de você ter essa paz é se você acessar Jesus. Se você buscar Jesus, né? Não é algo que eu ou fulano aqui pode fazer por você. É algo que você, somente você, saindo do seu lugar, indo até lá, você pode acessar. É uma coisa que então fica aberto. Não agride, né? A gente não está né? ofendendo, a gente não está agredindo ninguém, está deixando a pessoa ali apenas se refletindo, né? Naquilo que a gente está falando. Muito bom. Irmão Baruch, e se alguém quiser entrar hoje no ministério, como é que funciona? Aí pessoa, ela tem gente querendo entrar aqui, eu vejo gente mandando mensagem aqui, como é que faz a seleção? A pessoa ela vai entrar em contato com algum dos participantes. Ou pelo Instagram também, que isso, pelo Instagram, né? Também. Bom. E aí a gente vai logo e convida para a reunião do ministério. Sabatina, né? Isso. Tem que ser desenrolada. É isso. A reunião a gente já faz um treinamento. Faz o treinamento, né? Sim. Muito bom. A reunião a gente tem uma dinâmica que de apresentação, né? Sim. Aí fica todo mundo de pé e a gente diz nosso nome. Meu nome é Baruch.
Aí o Fabiano vai lá e faz. Baruch, nós te acolhemos, te damos espaço e o que mesmo? Trabalhamos E juntos. trabalhamos juntos. Aí se até rodar todo mundo que tá na reunião, que aí a gente vai conhecendo todo mundo, a gente nova e tal. Importante. Já teve caso de, por exemplo, um pai levar a filha pra reunião, e aí, aliás, a mãe levar a filha pra reunião e ela disse que queria entrar depois, porque ela nem foi a intenção de estar lá, mas ela queria entrar na reunião depois. Então, esse é o portal de entrada pra reunião, Escola de Pais, é a reunião. Entrar em contato no Instagram, ou através de algum integrante, e é aí que desenrola tudo. Muito bom, muito bom. Só, geralmente, toda reunião que a gente faz um treinamento, né? Para aprimorar ainda mais, né? Sim. Novas dinâmicas que a gente tem que apresentar, né? E a gente faz esse treinamento já para conhecer o aluno ali. A gente faz uma dinâmica de sala de aula, né? A gente já pega ali, monta uma sala de aula, né? Para ver se aquele aluno pelo menos consegue se apresentar para os alunos. Porque tem gente que tem vergonha de chegar e falar um bom dia, né, pro pessoal. Né? E eu sempre digo que... E aí tem uns coordenadores de escola, né? Ele não vai entrar aqui e vai sozinho para a escola. Justamente, muito bom. justamente. A gente tem toda uma equipe montada. Então, a pessoa que está entrando, ela não vai ministrar na escola de início. Sim. Né? Ela vai observar, ela vai ver como funciona, né? Até ela se sentir à vontade. A gente vai lá, pede para ela fazer um aviso, pede para ela dar as boas-vindas, né? Fazer uma oração ali, né? Isso, de pouquinho, até ela se sentir à vontade. Porque... de fato, o ambiente, às vezes é um ambiente hostil. É desafiador. É um ambiente hostil, a gente entende isso. Então a gente vai botando de pouquinho ali a pessoa, ativando devagarzinho até ela poder sentir a vontade e familiarizar com aquele ambiente, né? Outra questão é que o nosso ministério ele não é formado apenas por pessoas que, de certa forma, pregam a palavra, né? Se a pessoa toca um instrumento, ela já pode estar ali, né? Porque a gente leva música também e é muito importante a música ali no momento. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas, nossos ouvintes ali, as pessoas que estão na sala ali, né, elas consigam captar tudo aquilo que a gente está querendo transmitir, seja através de uma dinâmica, através de uma dança de teatro, através da música, tudo isso. Teve aluno que já cantou lá, né, perguntou, posso cantar uma música? A gente botou o karaokê que lá na sala que a gente utiliza, tinha uma TV, a gente botou o karaokê e ela cantou e foi muito lindo, porque todos os alunos cantaram junto com ela e ficou aquela atmosfera de adoração maravilhosa. Muito bom. Né? E o pessoal querendo entrar na sala e não podia mais entrar. Tá pelo horário, depois de entrar, tá chamando a atenção, mas tava tão bom que a gente até esqueceu, né? Horário, né? Mas muito bom. Meus irmãos, você que está nos assistindo até aqui, se inscreve no canal, nos ajude. Esse projeto que tem abençoado muitas pessoas. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito bom. E eu queria falar de um patrocinador, que é o Lívio Supermercado. Coloca o QR Code pra gente aí, pessoal que mora no Cocais. Olha só o QR Code aí. Tem novidade. Você que vai fazer suas compras, às vezes está em casa, quer fazer aquele pedido, faltou alguma coisa. No Lívio Supermercado, você que mora no Cocais ou no Lorival Almeida, ali na região, você vai receber no conforto da sua casa as suas compras. Olha que maravilha aí, só no Lívio Supermercado. E outra, eles têm comprovado os melhores preços da região, viu? O Lívio Supermercado, uma equipe treinada, vai deixar no conforto da sua casa. E o melhor, com preço acessível, viu? Muita coisa subindo, mas lá ele continua com promoções incríveis. Também tem no centro de Timon, viu? Promoção também. Só que no Lívio, no supermercado aqui do centro, a partir de R$50 que você vai receber aí no conforto da sua casa, tá bom? Então tá o QR Code na sua tela. Grava esse número, viu? Salva esse número aí que você vai precisar, porque se tá atrás de produto barato, nesse tempo, né, nessa época, quem que não quer comprar produto barato? Então no Lívio Supermercado você vai encontrar, tá certo? Preço do café lá. Preço, eu não me atualizaram aqui, mas tá sendo melhor, viu? Tá horrível. O preço do café tá horrível. Eu que sou amante do café, já tentei me esquivar para achar, mas não dá certo. Mas tá dando certo. Meus irmãos, eu fico muito feliz pela ousadia que vocês têm de colocar a vida de vocês à disposição do reino, viu? Fico feliz, agradeço muito por vocês estarem aqui. Aqui só tem essa parte negativa que é o horário de dar tchau aqui, de finalizar o episódio. Mas eu quero falar para vocês que muitas pessoas foram abençoadas aqui. Amém. Eu acredito que muitas pessoas aqui, muitas pessoas colocando, testemunhando, vocês são nota 10. E eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, talvez para um jovem que deseja também viver dessa forma que vocês estão vivendo, de maneira ousada, que às vezes está com medo, será se eu vou ou não vou?
motiva eles, que eu sei que vocês também começaram ali com medo, meio acanhado, e hoje se tornaram esses ministros que são hoje. Tá certo? Manda uma mensagem aqui, primeiro o irmão Baruch, depois o irmão Fabiano. Você que é um jovem entre 17 e 99 anos, se apresente para pregar o evangelho, meu irmão. Crie vergonha na sua cara. Pelo amor de Cristo. Você que afirma aí tá andando nos caminhos do Senhor. O Senhor mandou pregar ali. Então vamos pra cima, meu irmão. Tem um monte de gente pra te apoiar no ministério. Então vamos pregar a boa nova. Isso aí foi o que Jesus mandou a gente fazer. Irmão Fabiano. O único recado que eu deixo é: não espere estar preparado para fazer. Não espere você estar pronto para poder fazer. Quem prepara e quem aprimora é o Espírito Santo. Então, se coloca à disposição de servir, né? É o principal lugar que você deve querer estar, é numa condição de servo. Então, se coloca na condição de servo que deve fazer maravilhas através de você. Glória a Deus. Você que nos acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. É importante, ativa o sininho. E eu espero você na próxima segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui, irmão Fabiano. Deus continue abençoando seu ministério. Irmão Baruch, Deus abençoe e continue abençoando também o ministério de vocês, tá bom? Deus abençoe você de casa. Ficamos por aqui.